Olá, estrelinhas, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma quarta no Salto com João Andrade. E como toda quarta, nós temos um assunto bem bacana e bem polêmico para falar com vocês. E hoje não podia ser por menos, né? Então eu convido vocês a curtirem nosso programa aqui na página da TV Transamérica, No Salto com João Andrade e no Acontece Curitiba, que nós vamos estar simultaneamente exibindo o nosso programa de hoje. Nós vamos curtir muito, interagir com vocês, mandem suas perguntas, suas dúvidas, que nós vamos estar aí online respondendo para vocês, tá? Então vamos lá, o assunto de hoje começa com uma pergunta. A morte é o fim? Não seria ela o ponto de partida para quem fica? A morte é algo que a maioria não quer nem ouvir falar, né? Nem de longe, né? Mas como seria o mundo se ninguém morresse? Quantas perguntas, né? O tema de hoje é polêmico, confuso, triste e egoísta, morte. Nós vamos falar desse que é um dos pilares no quadro No Salto com João Andrade, que é a fé. Como você lida com ela? Nós estamos aqui com o João Andrade, tudo bem, João, nossa companheira de todas as quartas. A maquiadora Michele Jankowski, tudo bem? Tudo bem, Mi? Bom ver você com o cabelo comprido de novo. E a diretora do crematório do Vaticano, Milene Cooper, tudo bem, Mi? Tudo bem, Já vou chamando de Mi, né? Já vou ficando íntima aqui, nós já conversamos tanto que já ficou íntima. O papo de hoje pode ser considerado pesado, mas ele pode ser levado de uma forma leve, dependendo do ponto de vista, não é isso? Eu acho assim que o que eu queria deixar de início é o seguinte: o tema é pesado, mas o que é importante? É fazer você repensar sobre a vida, sabe? Tipo assim, vou pensar na minha vida, repensar, valorizar a minha vida todo dia. Então, com esse tema, a gente começa hoje a dar uma enxergada assim, além, tipo, morte, puxa, eu não vou ficar aqui para semente, A né? vida e a morte estão no presente. Mi, como lidar com essas duas variáveis? Olha, é isso que a Jo falou, sabe? Eu acho que a melhor forma de encarar a morte é celebrando a vida, né? Então, tanto no dia a dia, quando de fato a morte de alguém próximo acontece. A gente ter em mente as boas lembranças, o que era bom daquela pessoa, celebrar a vida daquela pessoa. Então, acho que a morte, para superar ela, é celebrando a vida mesmo. Bem legal. O que você pensa sobre isso, Michele? Eu penso a mesma forma. Eu acho que hoje em dia você precisa... Acontecem coisas na vida da gente que você acaba pensando de uma forma diferente em relação à vida, né? Você começa a dar valores a outras coisas, você começa a perceber a importância de pessoas na tua vida, da proximidade, da amizade, do amor, da família. E eu acho que você tem que viver todos os dias como se fosse o último, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último. Você tem uma história bonita para contar pra gente, né, Michele? Você Sim. podia contar um pouquinho pra gente? Claro, eu tive câncer em 2014, né, um CA de mama. E é bem isso, o primeiro momento que você pensa quando você recebe um diagnóstico é que você vai morrer, né? Porque hoje em dia o câncer tem acometido muitas pessoas e infelizmente muitas têm morrido. Então você acaba criando um elo entre você tem câncer e você vai morrer. Com o meu tratamento, graças a Deus, deu tudo certo, eu fui curada, né? Mas assim, com esse medo de início, eu acabei olhando a minha vida com outros olhos mesmo e dando valor a muitas outras coisas. Muda tudo, né? Muda completamente, né? A fé sempre esteve presente, Michele? Muito, em toda a minha vida, mas nesse momento eu fortifiquei muito a minha fé. Hoje Você fortaleceu ela. Hoje eu, assim, Deus em primeiro lugar, sempre. Legal. Né? E eu tenho além de muita fé, eu tenho muita esperança em tudo. Então eu procuro ver sempre as coisas boas de tudo que acontece, inclusive as ruins, né? Então, o meu período que eu fiquei em tratamento foi um período ali de quase um ano. Eu vivi coisas que para outras pessoas aquilo seria somente coisa ruim, é pesado o tratamento, a gente tem muito efeito colateral, tem tudo, mas eu consegui aproveitar todo o lado bom da doença. Então eu fiz muitas coisas, que a gente fez desfile, a gente apareceu na TV, verdade. a gente saiu na revista. A gente passou muita mensagem de prevenção, muita mensagem de fé, muita mensagem de esperança. Então, e isso só foi possível com esse marco na minha vida. Né? Milena, a morte é o fim, na sua opinião? Na minha opinião, não, né? A gente, no meu trabalho, sempre tem que tratar muito de forma ecumênica, né? Mas, na minha opinião, não. Na minha fé, não é o fim, né? Jô? Também não. Mas eu acho que a morte ainda é um tabu.
A morte é um tabu ainda que existe, e eu acredito que a gente desde pequeno deveria aproveitar e ensinar os filhos. E até nós estávamos conversando antes do programa, de iniciar, né, Cláudia? E ela comentou que ela nasceu praticamente dentro do Vaticano, a família dela. Inclusive, ela conta né? que brincava de esconde-esconde Ela no brincava de caixão, né? esconde-esconde, gente, dentro dos caixões. Então, para ela, claro que a morte nunca vai ser uma coisa normal, por melhor, mais bem preparado que estejamos. Eu acho que jamais a morte vai ser, até porque a gente sente quando não é um parente próximo, porque às vezes o melhor amigo é o melhor parente que nós temos, né? Mas é como a pessoa... ela vive a vida ao nosso lado, né? O carinho que a gente tem por aquela pessoa. Então não existe parente, mãe, pai, existe o amar aquela pessoa, né? E a gente sente muito. Mas essa coisa da gente poder ter um jogo de cintura com relação à morte é sempre bom pensar. Como que vocês lidam com a morte? Bom, eu em função da doença, infelizmente, a gente convive muito com ela, né? Até semana passada nós perdemos uma amiga bem querida, que fazia parte da nossa equipe. E eu, na minha opinião, realmente, não é o fim, né? A gente tem esperança de que tenha uma continuidade, uma né? continuidade muito melhor, né? Mas eu aprendi, que nem eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, perdi meu irmão, então eu aprendi a ver a morte com outros olhos. Hoje é uma coisa que eu sinto, eu penso com saudade, eu não penso mais com dor, né? E é uma das coisas que eu realmente procuro quando alguém está passando por isso, eu friso isso. Porque a gente não pode ficar preso na dor, a gente precisa ficar preso na saudade, nas coisas boas. É você se apegar às coisas boas que aquela pessoa fez para você. Que nem eu sempre brinco, eu falo, não adianta me levar flor quando eu morrer. Aproveita para me dar agora, né? Não adianta depois que morrer, que tá lá sendo velada, vem todo mundo e hoje que eu tô viva, que eu poderia estar aproveitando, você poderia estar compartilhando a minha companhia, você não vai, né? Tipo assim, eu não sei nem se eu vou ver quem vai estar lá, né? Eu acredito que o luto, ele é uma coisa muito pessoal. É muito pessoal de cada um, não existe aquela coisa, nem acho que dentro da psicologia, posso estar falando besteira aqui, mas não existe, cada um é como cirurgia. Eu fiz um tipo de cirurgia, eu sinto ela de uma forma, você, e assim consecutivamente. Não existe. É que nem eu perdi meu avô quando pequena, tinha muita afinidade com ele, senti, faz 30 anos que ele morreu. E fez tipo 25 quando ele fez 25 anos de morte, que eu consegui, tipo, ter a certeza que não, agora eu estou bem. Demorou. Então, isso não é um desânimo para quem está passando um luto no momento, não é nada. É experiência de vida. O que a gente quer deixar aqui, até nessa ideia do salto, é isso. É deixar experiência de vida para as pessoas, que cada um passa uma coisa. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer a você, dentro do espaço no salto, você acredita que... Porque às vezes as pessoas falam assim, por que será que aconteceu isso comigo? As mulheres que têm câncer de mama ou que têm outros tipos de câncer ou qualquer outra doença, né? Que esteja perto do óbito, né? Ela repensa, começa a fazer a reflexão, né? Porque diz que tem vários estágios, né? Desse pensamento. Tem a negação, né? né? Revolta. Tem todo um processo, que a gente não vai nem estender aqui porque o tempo é curto, né, Cláudia? Esse programa voa pra caramba. Mas assim, você acha que isso aconteceu para que você valorizasse um pouco mais a tua vida? Eu nunca me perguntei o porquê aconteceu comigo, sabe? Justamente eu sempre perguntei para quê. Porque eu acho que tudo tem uma razão, tudo tem um motivo na vida. Mas de qualquer forma você fez uma pergunta, se é para quê ou por quê? Eu fiz, não, isso sim, valeu mas a pena. Com certeza. E foi a partir daí que eu comecei, que daí eu já me envolvi, porque eu fiquei pensando, talvez eu passei pela doença não foi nem para o meu aprendizado, às vezes pode ter sido para o aprendizado das pessoas próximas, talvez porque eu realmente precisasse olhar minha vida de uma forma diferente, valorizasse algumas outras coisas. Então assim, a gente nunca vai saber o motivo, né? Só Deus sabe. Mas eu procurei sim pensar de uma forma assim, estender aquilo de uma forma positiva, sabe? Então eu não tive o período de negação. Então o primeiro momento foi o medo, muito medo. E o segundo momento, em função da proximidade da minha família, dos meus filhos, do meu namorado, tudo, então eu passei direto para a parte da aceitação. Não, Entendi. Vamos fazer, vou tratar, vou me curar, vamos fazer acontecer, né? Então eu acho que foi muito mais simples, né? Eu sei que
Isso não é... Existem pessoas assim como eu que entendem a doença de uma forma diferente, assim como tem pessoas que não conseguem, né? Tem pessoas que vivem na negação. Eu conheci gente que infelizmente faleceu, que viveu na negação, que ela realmente não aceitava aquilo. Então, vai muito de pessoa para pessoa, vai o teu nível de fé, tudo envolve, né? A gente sabe que essa parte de quando você está com algum tipo de enfermidade, alguma adversidade na vida, tudo envolve o que você está sentindo e o que você tem de suporte em volta, né? Então, tudo interfere direto naquilo que você vai pensar e vai agir dali para frente. Eu queria até aproveitar o momento para fazer aquele momento de reflexão que eu sempre faço, do Espaço no Salto, assim, por que a gente sempre tem que esperar acontecer alguma coisa com a gente para a gente abraçar uma causa? Né? Né? Por quê? E estou falando de mim, de você, de todos, eu não estou sendo aqui a especial, não, eu estou falando por que a gente precisa desse momento, né? A gente devia abraçar uma causa agora, tipo, ver, poxa, por que eu tenho que ter um filho especial para abraçar uma causa com pessoas especiais? É verdade. Todo mundo devia fazer alguma coisa agora, é agora, o tempo, a gente fala assim, nossa, o tempo está passando, é bíblico que o mundo vai acabar, sabe, cada um fala uma história, mas então vamos parar para pensar, essas pessoas todas que falam, seja cada um na sua crença, na sua ideia, sem invadir o pensamento de ninguém, respeitando, assim, vamos fazer alguma coisa hoje, agora. Não todo vamos mundo ficar com sabe uma que vai doença. morrer, né? Não tem que esperar, né? O momento chegar para ir se arrepender. Eu devia ter feito, eu devia ter agido diferente, né? Faça hoje, né? O momento é hoje, o momento E é outra agora. coisa, quer homenagear alguém? Homenageia agora. Não espera ela morrer, o que você falou. Leve Quantas flores pessoas, agora, porque né? sabe, só agrada a família, mas aquela pessoa que mereceu aquilo ao vivo, não teve. Daí, mas a pessoa está vendo dela, tudo bem, isso é o que cada um acredita. Mas aí é muito amplo esse assunto, esse né? conhecimento. Você já esteve perto da morte alguma vez? Não. Não. E você, Jô? Já. De que aconteceu com você? Eu já fiz algumas cirurgias, né? Mas uma das cirurgias, que foi muito simples, foi uma colposcopia de útero, eu tive um câncer de útero. Também esse foi o momento que eu parei para pensar na vida, eu tinha minhas filhas pequenas e às vezes, sem querer, e eu vou falar isso no ar, não a crítica a médicos, né? Mas tem médicos e médicos, eu sempre gosto de falar, profissionais e profissionais, e faço um alerta no ar, nunca fale para o teu paciente, isso é bem sério, porque você se choca, então para você já não tem mais saída ali, você com 2 filhos pequenos, vocês imaginem a minha situação. Então, assim, eu fiquei próxima da morte porque, como dizem na área cirúrgica, eu já estive nela, né, trabalhando, o útero fica babando. Então, às vezes eu sempre digo assim, nas pequenas cirurgias, uma cirurgia no dedão do pé, numa coisa muito pequena, é o momento que você tem que ter mais cautela. As coisas mais simples, né? Porque você acha, a cirurgia é pequena, né, então é fácil, é rápido, realmente, sabe? Cirurgia de gineco, claro, fora aquelas que são mais... bem mais cruentas, assim, que sangram mais, que a gente diz. A minha era simples, era fazer uma conização no útero para tirar um pedacinho onde estava afetado, né? Só que começou a sangrar um vasinho e não digo que foi erro médico, não tem nada a ver isso. Foi aquela coisa de você ter que passar bastante, tem uma pinça chamada Sharon, que você põe uma gazezinha e você fica passando assim no útero para você ver se não está vazando, babando, como eles dizem. E acho que aconteceu, não está no momento, mas repentinamente rompeu. Eu simulo pela minha experiência na área, né, cirúrgica. Então, o que aconteceu? Eu fiz essa cirurgia, colocaram um tampão, que é normal em cirurgias de gineco, e eu fui para o quarto. E no quarto eu acordei com aquele plasmazinho, né, aquela partezinha branca do sangue, e eu achei que eu estava enxixizada, que às vezes acontece de você dormir, né? E daí eu chamei as enfermeiras, o médico de plantão me atendeu prontamente, falou que estava tudo bem, assim, perguntou como é que eu estava, mas eu nunca sou de reclamar muito, né, eu achei que estava bem. Aí quando eu fui tomar banho, que elas me levaram para o banheiro para trocar minha roupa, eu perdi a consciência completamente. Esse momento foi um momento assim que eu escutei lá, Jô, mas eu não conseguia responder. Daí, o que eu me lembrei na hora, vocês não acreditam, depois que eu voltei. Lembrei, será que o coma é isso? Porque a gente fala muito de coma, a gente não sabe como é. A gente só escuta falar, mas quando acontece com a gente começa a compreender. Esse foi o momento. E depois, quando eu retornei para o centro cirúrgico, que eu tive que retornar, que eu escutei assim, abra um OLAP, que meu médico chegou, eu falei, pronto,
a coisa está séria. Daí você fica monitorando, como você entende a coisa, você fica ali monitorando a coisa. Eu falava, vocês vão me perder, vocês vão me perder. E daí passou minha vida pela minha mente. Passou, eu estava construindo a minha casa com as minhas filhas pequenas. As minhas filhas estavam na praia, até inclusive a Rafaela, a mais velha, nunca não queria ir. Eu falei, mãe, na hora da cirurgia eu quero estar presente. Eu falei, não precisa, é uma cirurgia completamente simples. Até porque eu não faço auê quando acontece esse tipo de coisa, né? Falei, filha, não se preocupe, logo, logo estou em casa, estou em outra. Até cheguei muito feliz no centro cirúrgico, né? Falei, vamos lá, meninas, eu vou mostrar para vocês como é que é ser uma boa paciente hoje. Eu falei, nossa, porque vai fazer cirurgia, está muito tranquila. E nesse momento minha vida me passou, toda a minha vida. Então eu estive bem pertinho da morte, eu fiquei 1 mês comendo deitada, Cláudia. Bom, eu também, para contar para vocês, tive 3 vezes, a Dona Morte me visitou, 3 vezes. Uma eu caí de um viaduto. Nossa. Foi uma experiência interessante, né? Porque homem não voa, né? Eu descobri, né? O ser humano não voa, assim. Mas então, foi de carro? Foi de moto, um acidente de moto. Eu voei de um viaduto, fiquei em coma 3 dias, né? Fiquei em coma. A vida não passou diante dos meus olhos como na sua, mas fiquei em coma. Foi bem difícil, tenho cicatrizes várias. Aqui meu anelzinho entrou aqui no dedo, inclusive, né? Fiquei em coma. A segunda foi quando eu tive síndrome de pânico, que eu tentei acabar com a minha vida. Foi um momento bem difícil mesmo. Tomei um vidro de remédio, tentei acabar com tudo, porque eu sempre falo que a síndrome de pânico é um vazio que dá na alma, né? É uma dor na alma, né? E ninguém compreende isso até viver, né? E a terceira foi recentemente, quando eu tive uma convulsão, do nada, tive uma convulsão e também apaguei. Ninguém sabe, todo mundo pensou que era um AVC, mas não era simplesmente um cansaço, Um esgotamento emocional que eu tive, mas também apaguei totalmente. Então, são coisas terríveis assim que a gente vive, né? Que a gente conhece a Dona Morte pessoalmente, né? Mas não é uma coisa muito agradável, não. Não gostei de conhecê-la, não. Espero que ela fique muito tempo longe de mim. Mi, o seu contato com a morte é constante. Como trabalhar com isso diariamente? No começo, quando eu realmente comecei a trabalhar com as famílias enlutadas, aí eu tive muita dificuldade. Eu lembro que eram 3 meses assim que eu ia chorando para casa todos os dias. É mesmo? Então eu fazia parte assim das cerimônias, ajudava. Ficava praticamente quando eu entrei assim com 16 anos, 15, 16 anos, como DJ do crematório. Então eu colocava as músicas que o falecido gostava, conversava com a família. Eu via muito aquele choro no caixão, eu via filhos perdendo pai, eu via pai perdendo filhos. Então aquilo durante 3 meses eu lembro que eu ia para casa chorando todos os dias. Então foi um pouco difícil de eu conseguir não absorver tanto a dor das pessoas e começar a trabalhar de alguma forma para que eu pudesse ajudar elas de alguma forma. Tinha que ser forte, né? E daí a minha defesa foi justamente essa. Começar a trabalhar para ajudar elas na hora do luto e não só absorver a dor delas, né? E foi aí que eu comecei a me desenvolver melhor no trabalho. Uma vez me perguntaram, eu fiz não era nem pesquisa, eu estava no jornalismo e eu achei interessante essa história do crematório Vaticano. E tinha toda uma história que eles guardam as cinzas em diamante, ou faziam das cinzas formam o diamante. Tem umas coisas bem interessantes. A morte não tem só coisas tristes, são os valores. As pessoas querem ter aquilo, nem é o valor sentimental do diamante em si, mas é carregar aquela pessoa no seu coração, é o modo dela exprimir aquilo. Mas uma coisa que poucas pessoas talvez saibam, falam assim, mas por que lá no crematório ou em qualquer local que fale sobre morte tem aquela tela da TV que fala sobre a pessoa, põe uma música triste? É exatamente, pessoal, para que a gente chore, tá? Esse momento mórbido, ele é necessário, que eu acho que sempre tem, sabe, eu não vejo só como coisa, eu vejo assim como uma beleza. E eu falo, minha mãe, eu quero muito, verdade, eu tenho plano. Não estou fazendo propaganda, tá, pessoal, mas minha mãe tem o plano. E eu acho muito lindo quando sobe o caixão, não sei se as pessoas já viram que estão em casa, mas acho interessante conhecer. E daí aquelas pétalas de rosa, elas caem, aquilo eu acho sensacional. Não sei se é porque eu sou muito intensa, meu sentimento é sempre muito intenso, assim, essa coisa que eu carrego, mas eu acho muito lindo. E esse é um momento que é necessário. E essa cerimônia, ela foi realmente estudada por um grupo de 14 psicólogos especializados no luto, justamente para tentar ser terapêutica. Olha. Né? E como a gente estava comentando com a Cláudia, muitas pessoas seguram o choro, seguram o luto e a ficha vai cair daqui 1 ano ou daqui 30 anos. Foi o que aconteceu comigo, que eu comentei com você, com a Cláudia. né? E é para essas pessoas que a gente trabalha essa cerimônia. Então ela vai cutucar mesmo. A gente inclusive tem na nossa, atrás da sala de cerimônias, um deck de escape, que a pessoa vai para um outro ambiente. É um deck com passarinhos, com vida, com uma iluminação natural.
Caso a pessoa queira sair da cerimônia, por ser uma cerimônia forte, ela pode sair. Mas o que é a cerimônia? Ela é preparada com poltronas como essa, que elas abraçam, não cadeiras normais, para dar acolhimento, aconchego, né? Que dá um aconchego. Na frente ela é reservada à família, para que a família viva aquele momento junto, né? Então tem ali as poltronas que são reservadas só para a família. É passado as músicas que o falecido gostava, em celebração à vida dele, e fotos. Então, fotos desde que ele era pequeno, ou foto com os netos. Isso é profundo, né? Isso deve... E isso realmente é uma coisa que cutuca as pessoas Sim. na hora, sabe? Então, são as duas coisas. E é uma Tanto a cura celebração também, né? da vida, é uma cura. E ali começa o processo de elaboração do luto. O encerramento, por exemplo, com a chuva de pétalas, né? Que é uma homenagem, que toda família quer prestar uma homenagem para quem foi. É muito lindo, é muito então, simbólico. a gente tenta fazer aquilo dessa forma. O encerramento com a cortina é um ritual que nós temos desde pequeno, que a gente vai ao teatro e fecha as cortinas, acabou o espetáculo. Então, encerrou o espetáculo da vida, encerrou um ciclo. Então, tudo ali, as cores, o aroma, tudo é pensado de forma terapêutica. Os alimentos que são servidos de madrugada, uma canjinha ou um chocolate quente, é um alimento que a mãe te trazia, a avó te trazia de noite quando você está doentinho, quando você precisa E se de for um a mãe que carinho. está ali, até engasga, né? De verdade, porque pensa... Olha, gente, o assunto aqui começa a emocionar, a gente acaba ficando muito emocionada de ouvir, mas eu tenho que ir para o comercial e a gente volta já já. E nós estamos de volta, e para você que está chegando agora no canal 59, ou pelo site da Transamérica, ou pelo Facebook, o assunto de hoje é a morte. E nós estamos trocando várias ideias, várias experiências sobre o assunto. Vamos continuar como você lida com a morte. Vamos continuar conversando aqui. Meninos, o que vocês fariam se vocês soubessem a data e a hora da morte de vocês? Silêncio. O que eu faria era preparar um vídeo realmente para minha cerimônia e consolando quem ficou. Ah, que legal. Né? Colocaria lá o quanto eu fui feliz, as coisas que eu fiz, o tanto que eu aproveitei, relembraria eles dos bons momentos, né? E expressaria também a minha fé, que a vida continuaria, que a gente se veria mais pra frente. Eu tentaria fazer um vídeo de consolo já para todos os que ficaram. Montaria a minha cerimônia. Nossa, que legal! E você, Mi? Eu acho que eu faria tudo que eu tenho vontade ainda, assim, que às vezes a gente acaba... Vai adiando, né? Vai adiando, mas daí eu acho que eu me agilizaria ali, viagem e ficar realmente Tem tanta coisa que a gente deixa para depois por medo de fazer, né? Medo de andar de avião, medo de andar de navio e vou protelando para depois, né? Não, eu faria isso. Eu acho que eu faria tudo que me satisfaz. Vou morrer mesmo, né? Vou fazer já, né? Na você... verdade é uma coisa besta isso, né? Porque a gente sabe que vai morrer mesmo, né? Se cair o avião, vai não morrer faz? mesmo, né? Morrer do mesmo jeito. Por que não fazer logo, né? E você, Jô? Olha, eu penso que... Eu acho que a gente, talvez, se nós soubéssemos a data, a hora, dia, nós fôssemos ser humanos melhores com o próximo. A gente saberia que a gente... Tal dia a gente ia sabe que a gente vai morrer. Mas a gente não vive todo dia e de forma intensa. É o que eu escrevo todo dia. Não basta você escrever, falar coisas boas se você não põe em prática. Então, talvez, se você soubesse tudo isso, a vida, você já nasceria de forma diferente. Nasceria muito mais humano, daí o mundo seria muito mais perfeito. E não sei se nós estaríamos aqui, aí tendo trabalho, porque daí não estaríamos nem precisava criar o No Salto para cuidar do conteúdo, que todo mundo teria muito conteúdo. Não precisaria tanto em plástico, em beleza, que seria uma coisa tão fútil. É necessário, mas é fútil. E eu sempre falo, eu estava falando para as meninas agora, não digo que os cirurgiões plásticos falam assim, mas você não indica fazer plástica? Indico sim. Mas a mulher precisa estar bem com ela mesma e as pessoas precisam estar bem internamente para que elas façam uma plástica. Senão elas vão fazer a vida inteira uma plástica e daqui a pouco não podem levantar o pé, como a brincadeira sempre existe. Mas eu acho que Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, falando em fé, que Ele não nos deu esse poder. É verdade. Segredos. Né? Como seria o mundo se por acaso ninguém morresse? Não estou falando de superpopulação, estou falando se ninguém morresse. Vamos supor que haja lugar para todo mundo. Para quem não aceita a morte, eu acho que seria maravilhoso. Para quem não aceita, para quem tem aquela coisa, eu não queria que ninguém morresse. Eu não sei porque a gente foi criado com essa história, a gente nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Que tem um fator importante aí que entram as crenças, né? Mas eu acho que a dor, ela sempre existe, né? Independente da morte, qualquer dor é dor, né? Então eu acho que se não houvesse morte, eu acho que você talvez
você não sentiria essa dor, mas você não... Eu acho que quando você sente que você sabe que a pessoa vai morrer, por exemplo, no meu caso, meus filhos e meu namorado. Eu sei que todo mundo vai morrer, né? Ninguém fica para semente, mas assim, você começa a amar de uma forma mais intensa a pessoa. E se não existisse essa dor da perda, sabe, você não teria esse sentimento de eu vou perder. Sabe? Exato. Você perderia no sentido de um término de um relacionamento, Vou amar né? outra pessoa. Mas assim, não aquela coisa de você nunca mais ver aqui na Terra. Então eu acho que seria esse sentimento que se perderia, né, numa ocasião dessas. Qual que é o papel da religião diante da morte? Acho que é confortar, né? Para quem tem religião e para quem tem uma fé, a morte, a gente consegue um conforto dentro da religião ou dentro da nossa fé. É verdade. Eu acho que é uma aceitação. Deus, quando você tem fé, realmente você acredita em algo, é mais fácil. Não é que você aceite de imediato, porque tem essa parte do luto todo, né? Mas você tem mais aceitação. Eu vejo as pessoas assim que aceitam, que tem Deus mesmo, sabe? Eu conheci uma senhora, isso é uma coisa que eu queria deixar aqui como experiência, muito interessante aquilo. Ela perdeu a filha, que a gente comentou outro dia, né? E imagine, perder um filho. Acho que não tem pior coisa, como dizem, do que se enterrar um filho, né? Então, ela teve uma aceitação tão grande com aquilo que eu achei que era... Falei, não, acho que agora que ela está em choque, a gente sempre pensa, ela está em choque, Não. Ela consegue falar, ela consegue... Aceitou, né? Ela aceitou. E é muito lindo isso. Eu acho que a aceitação da morte é um crescimento para a gente. A morte precisa existir, eu penso, para que a gente cresça como ser humano. Senão a gente não... Porque a morte é uma coisa muito, como eu falei, é um tabu e é uma coisa muito forte. Ela acho que é o último grau, assim, da vida, sabe? Tipo assim, morte, eu vou morrer. Quer dizer, então, que nem eu falo, a pessoa está doente, ela faz pensar, faz parar, faz refletir. Então, por isso que eu brincava sempre com você, a pessoa tem que ir todo dia, tinha que ter um velório todo dia, mas eu não digo assim, chegar e olhar um velório, porque você não vai ter sentimento nenhum, é como se você entrasse e saísse. Mas assim, claro que você não quer que os teus amigos queridos se vão, né? Mas a ideia é só uma ideia fantasiosa, assim... Uma frase, só que eu sempre coloquei, né? Que se você sentisse aquele momento, se você gravasse aquele momento que você passa e você, de vez em quando, passasse lá para dar uma olhadinha, para rever aquele vídeo. Acho que é por aí, nem é ir a um velório, mas seria você rever aquele vídeo e você conseguir resgatar aquele sentimento, como se fosse um filme, sabe? Não tem filme que você vê e fala, pô, caramba, toda vez que eu assisto esse filme eu choro. É impressionante. Eu chorava com o filme do Rei Leão, gente, toda vez. Não sei se é aceitar a palavra ou entender. Você que trabalha, você tem até um livro sobre direcionamento para morte para crianças, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Isso, até como a Jo falou, né, do Rei Leão, né? As crianças, é surpreendente. Você tá com o livro aí, né? O nome é O Dia em que a Vovó do Banzé Morreu. Então ele é um macaquinho que ele se depara com a morte da avó dele. E é um livro que ele contém assim, um conteúdo para os adultos, para poderem ajudar a criança a lidar com aquele momento do luto. E daí ele vem com um conteúdo para a criança. Então ela vai se identificar com o macaquinho, que gostava muito de ir na casa da vovó comer torta de banana na floresta. Torta de banana. E o dia que a vovó morreu, a mãe dele explica que não foi culpa dele, que ele foi mal criado com a vovó, que a vovó agora não sente mais nada, não sente dor, não sente frio. Então todas essas... A gente fez um estudo com várias crianças do que deu certo e o que não deu certo no processo do luto. E a gente montou esse livrinho para auxiliar essas crianças. Nossa, muito interessante. Então, muitas coisas que a gente fala às vezes para a criança, que a vovó, a mamãe está num sono profundo, causa traumas na criança, ela tem insônia, pesadelos. Tem medo de dormir, né? Medo de dormir, ou foi para o hospital e não voltou. Qualquer pessoa que fique gripada, ela morre de medo que vá para um hospital. Então, é tipo um trauma, né? Tipo um trauma. Então, assim, é mais como a gente não atrapalhar a elaboração do luto infantil. Né? Então são dicas para os adultos e aí assim ele entra como uma ferramenta para quando a criança quer conversar sobre aquilo, que a criança ela vem, ela vai uma hora, ela vai perguntar, ela vai
e ele entra como uma Vai ferramenta indagar, né? para Também são ajudar. traumas que depois viram a gente como adultos, né? Porque são coisas que a gente aprende como criança e que quando adulto depois viram Por exemplo, fantasmas. Marcam a se vida da gente, falece né? alguém da família e todo mundo tá chorando, chega a criança, esconde Enxuga o e choro, disfarça, né? aquela criança vai entender pro resto da vida que É ela tem que feio, esconder errado e chorar, é mostrar errado os chorar. sentimentos, né? Então são vários detalhes que a gente pode ajudar a criança a se desenvolver, um adulto que entenda a morte com mais naturalidade, né? Dizem que no leito de morte todo mundo acredita em algo. Seria essa a hora do perdão? Olha, eu já acredito que a gente tem que perdoar em vida. Eu até faço um alerta aqui para as mães e para as filhas que eu conheço. Não é da minha família, graças a Deus, mas conheço filhas que não chegaram a não falar 3, 4 anos com a mãe. E sabe o que acontece? Daí o luto é pior, porque tem aquela... Hã? Fica como se fosse um remorso. O remorso, não tem pior coisa do que a pessoa ir embora dessa vida aqui e você não poder falar para ela, olha, me perdoe, como eu te amo, que bom que você existiu no jardim da minha vida. Eu adoro essa frase. Agora, uma coisa que é normal, sempre que a gente perde alguém, a gente sempre vai achar que podia ter feito Ter alguma feito algo coisinha a mais. mais. Isso é normal. Mas é uma cobrança né? do ser humano, Uma cobrança né? do ser humano. Você pode Podia ter se ter ido ver dedicado mais, muito à podia pessoa, podia mas ter ainda visto pensa, mais, podia visitado ter ido mais. lá, podia ter visitado mais, podia ter levado tal coisa. Mas é por isso que eu falo, não deixe para amanhã, vá hoje, vá lá na tua avó. Eu sempre falo, outro dia eu tirei uma foto com a minha avó no domingo, fui lá, abracei, beijei e, sabe, leva uma flor, uma rosa, não precisa ser aquela coisa comprada. Ainda tem pessoas que plantam rosa. Daí minha avó sempre falou para mim assim, olha que interessante, Jô, não tire essa rosa, ela morre quando você tira ela. Puta, que coisa... Puta, sabe, isso você leva pra vida toda, é uma coisa que parece tão banal aqui a gente falando, mas é tão valorosa. É verdade. Essas coisas das pessoas, eu adoro ouvir a minha avó contando as histórias, sabe? Eu adorava domingo ver foto, mas ver, nada de computador, desculpe quem adora. Eu também adoro mas álbum de fotografia. Eu quero pegar naquelas fotos reveladas e virar uma por uma, ver, sabe? E a gente devia sempre fazer até um livro da família. Ó, quem sabe, é a ideia no ar, ó. Né? Quem sabe no Salto não tem essa ideia de fazer um livro familiar das pessoas, para que elas possam contar para os netos, porque às vezes passam gerações Esquece, né? e daí não tem aquelas vozinhas mais para contar. Por exemplo, eu já não vou ser a vozinha tão perfeita quanto minha avó foi, porque a vida dela já foi muito mais sofrida, óbvio, do que a nossa, né? Sim, com certeza, né? E ela cuidou de tantos irmãos, tanto que ela nunca quis ter tantos filhos. Então eu acho assim uma coisa muito interessante da gente pensar, sabia? Vocês acreditam em céu e inferno? Ah, eu acho que o inferno é aqui. Eu também. Eu acho que é muito amplo isso, né? Mas eu acredito no... Assim, tudo que você faz tem... Eu acredito na lei do retorno, né? Eu acho que, assim, se você é uma pessoa boa em todos os sentidos, né? O céu está garantido tanto aqui quanto em qualquer outro lugar além da vida, né? E o inferno é a mesma coisa, né? Então, eu tenho base nisso. Eu acredito nessa ideia, né? Que existe o céu e o inferno, existe aqui, né? E que isso se prolongue depois em cima das coisas que você fez em vida, né? Mas se for pensar bem, né? Tem que existir algo além, né? Tem que existir. Eu acho que seria Gente, muita tem. petulância da nossa parte achar que seria só Que isso, acabou, né? né? Eu acho. É que às vezes eu sempre acredito. penso, eu não gosto de adentrar esses assuntos porque eu acho muito delicado e é muito longo para um programa como hoje. Mas é muito profundo. É muito claro profundo. que existe. A produção separou uma cena do filme Ghost do Outro Lado da Vida. É um filme de 1990 e foi um sucesso da época. Ai, eu assisti Vocês umas lembram? 10 vezes esse filme. Ainda é sucesso. Vamos assistir? Fui pegar suas camisas hoje. Nem sei porquê. O Sr. Reynolds mandou um abraço para você. Comecei a chorar. Eu não paro de pensar nem um minuto. Parece que eu ainda estou sentindo você. Eu tô aqui, Mori.
Voz, o que foi, gatinho? O que foi? Gato doido? Sam. Que loucura. Muito legal esse filme. Vocês Ai, lembram? Vocês lembram daquela cena claro. final com aqueles espíritos todos aparecendo Sim. e eles subindo? Gente, muito lindo esse filme, né? Lembra da Golda Meir? Aquela espírita que recebeu o espírito dele. Vocês lembram disso? Gente, muito lindo esse Muito filme, né? Goldberg. É uma ótima dica para você, se você não assistiu. Esse filme está aí ainda fazendo sucesso, né? Como vocês falaram, né? O que vocês me diriam sobre essa cena? Olha, eu acredito, de verdade, eu acredito que existe algo além que... Eu acredito muito nisso. Vocês acreditam em vida após a morte? Acredito. Acredito sim. E eu acho bem E eu fico muito confortável isso, feliz, sabe? eu também. Quando eu penso isso, me dá uma coisa boa. Sabe Eu como é também. difícil você fazer uma cerimônia para alguém que é ateu, por exemplo? Você não tem palavras para confortar a pessoa, Eu sabe? imagino. A gente faz para várias religiões, então cada religião trabalha de alguma forma, ela conforta esse momento da morte. E quando a pessoa nossa, você não sabe como confortar, sabe? Eu já E tive essa a vida após a experiência de morte é contatos confortável. com pessoas que já morreram. Vocês já tiveram também alguma experiência? Alguém que teve essa experiência? Eu acho que a mente ela é uma coisa meio complexa, assim, que a gente... Às vezes pode ser até que a gente tenha tido. Acho que a gente quer tanto ter, né, também. Mas né, a que gente pode fica ter. na dúvida, né? Será? Será que foi verdade, né? É. Ter ou alimentar essas ideias não seria uma maneira de acariciar o coração? Uma esperança? Claro que sim. Isso, você acreditar em alguma coisa, desde a fé. Se você acredita, você está mais fortalecido. Se você acredita que um dia você vai encontrar aquela filha amada que você perdeu, isso te dá aconchego no coração, te dá mais aceitação. Você Verdade. um dia, se você pensa assim, eu vou reencontrar minha mãe, qual é teu sentimento? De alegria, né? Euforia, né? Eu sempre falo, eu quero que me recebam com bexiga no céu. É. Eu tenho essa coisa comigo. Quero chegar chegando, né? Alegria, eu quero alegria, eu quero, sabe? É muito legal. Vocês? Eu também. Eu tenho fé que isso acontece. E eu espero que aconteça, né? Porque quando você passa por momentos assim, por exemplo, no meu caso, às vezes eu tô muito triste, às vezes eu tô muito apreensiva com alguma coisa, é óbvio que você lembra, se meu pai estivesse aqui, se minha mãe Isso. estivesse aqui. Então, e ao mesmo momento que você lembra com saudade, né, que você pensa, eu gostaria de um abraço, gostaria de um momento de carinho, você pensa que isso realmente vai acontecer no futuro, né? E isso eu acho que te move e te dá forças para você vivendo todos os dias, né? Não vivendo preso na lembrança, né? Porque isso eu acho que não é legal, mas isso reconforta. E agora você falando, sabe que me veio uma coisa muito doida assim? Porque veja, a gente vai à igreja, a gente faz orações pelas pessoas, pelos entes queridos, né? Sim. E de certa forma é um modo de você manter vivo, porque você não fica imaginando ele ou no caixão ou daquele jeito morto. Você imagina a pessoa como alegre, que ela tá lá, mas tá com uma alma, uma luz, mas ela tá lá, né? Então por isso que você faz a oração, você pede pela alma dela, que ela esteja em paz, num lugar bem iluminado, bem lindo, bem florido. É verdade, né? Cheio de girassol. Ai, Eu em girassol. casa, na minha escada, são várias fotos de toda a família, né? E às vezes eu vou passando ali, eu vejo, nossa, meu avô morreu, minha avó morreu, meu sogro morreu. E cada vez que eu vou passando, ao mesmo tempo já vou fazendo uma oração, desejando uma coisa boa para aquelas pessoas, porque eu imagino que elas Em algum lugar consigam estejam sentir em algum ouvindo lugar. ou sentindo. Então, toda vez que eu desço a escadaria ou subo a escadaria, é o meu momento, assim, de de comunhão, encaminhar alguma sei lá, coisa né? boa para elas, uma energia boa. E nós vamos falar de esperança no próximo bloco. Você fica com a gente? Não saiam daí. E nós estamos de volta agora para dar aquela dica de todos os dias, que é Óticas Ipanema Curitiba. Só nas Óticas Ipanema Curitiba você encontra as melhores marcas com os melhores preços da cidade. E você pode até dizer que todas as óticas dizem a mesma coisa, mas uma coisa você não sabe. Além de ter as melhores marcas do mercado, a ótica trabalha com qualidade de ponta e equipe competente para te encaminhar, inclusive, a consultas com oftalmologistas. E tem desconto com encaminhamento. Não sabe se tem alguma lesão ou carência de grau? É muito fácil. Na Óticas Ipanema Curitiba você consegue fazer um teste de visão gratuito.
A loja Óticas Ipanema Curitiba fica na Rua Voluntários da Pátria, 262, loja 3, Centro. É bem pertinho da Praça Osório. E se você for de carro, a Ótica tem convênio com o Auto Parque Estacionamentos, embaixo do edifício Central Park, que fica na Avenida Vicente Machado 15, em frente ao Mercadorama. Óticas Ipanema Curitiba. Óticas de primeiro mundo para todo mundo. Boa dica, né? Muito. Tem que botar óculos enquanto tá vivo, né? Você enxerga melhor. Eu convido todos vocês para conhecerem a ótica, viu? Vale a pena. Continuando agora com o tema morte. O que é pior? A perda de alguém jovem ou a perda de alguém mais velho, se é que isso existe, né? Olha, pela experiência, é sempre a perda de alguém mais jovem. Que a gente é totalmente inesperado, né? Justamente pelo ciclo da natureza, assim, não é uma morte esperada, então é muito difícil mesmo. A sensação de, se eu tivesse vivo, faria isso, né? Se tivesse... Sei, é o andar da carruagem, né? Mais É fora idade, da ela acha que pauta, ela já né? viveu, né? É. Então ela acha que a pessoa que está mais nova, ela tem muito ainda pela frente. É, um amigo meu fala que sai fora da pauta, né? É. Pauta do dia, né? É muito repentino aí, né? É uma coisa que a gente não espera, né? A morte pode ser cruel sem estar presente. Após os 7 dias, apenas os familiares irão continuar a sentir e aí que o bicho pega, porque todo mundo esquece, né? É verdade. E só quem os familiares é que sentem, né? Continuam sentindo, É, né? como eu disse, ou é um amigo muito próximo, que até o amigo, às vezes, isso é entre aspas, tá? Não quero acabar gerar tristeza, mas já conheci pessoas que eram muito mais queridos pelos amigos do que pela própria família. É verdade. Pode falar em voz alta, Jô. Pela própria família. Eu Só foi baixando a voz. É que eu tô acompanhando meu pensamento, né? Tipo, nossa, que coisa feia, né? Até É, mas tem se mesmo. dizer no ar, mas Sim. é verdade. É. Essa dor estaria ligada ao autoconhecimento? Eu, por exemplo, como eu falei pra você em off, né? Quando eu perdi minha mãe o ano passado, né? Como vocês já sabem. Eu demorei 1 ano para sentir a morte da minha mãe. Eu perdi meu cachorro e perdi minha mãe com 2 meses de diferença. Eu senti 2 sentimentos que eu não conhecia. Quando eu perdi meu cachorro, eu senti a mais profunda tristeza. Eu senti a mais profunda tristeza. Eu chorei que nem um bebê. Quando eu perdi minha mãe, eu senti o mais profundo choque. Eu não sabia o que era um choque profundo. Eu senti isso. Eu não derramei uma lágrima. Eu simplesmente não consegui chorar. Eu fui chorar agora, dia 1º de abril, que foi o aniversário dela. Aí eu senti, quando eu vi o sofá vazio, ali onde ela costumava sentar, através de uma foto, foi que eu chorei. Então, eu não sei explicar por que acontecem essas coisas. Alguém sabe explicar? Mas eu acho que tem a ver com o autoconhecimento, como você falou, né? É muito comum isso que aconteceu com você, isso é um mecanismo de defesa também, né? A pessoa desliga aquele emocional. Eu lembro da minha avó, que quando meu avô faleceu, ela foi no velório, foi em tudo, foi na missa de 7º dia, e no dia seguinte ela estava colocando o prato dele, esperando ele em casa para comer. E aí que começou o Alzheimer dela, como um mecanismo de defesa. E primeiro, a única coisa que ela esqueceu foi o falecimento do meu avô. E aí a gente retomava aquilo, olha os tantinhos que foi feito. E aquilo lá, cada vez para ela, era um luto novamente, era uma dor novamente. Aí a gente simplesmente parou de contar. Até porque a pessoa que tem Alzheimer, ela fica revivendo momentos que passaram, que para ela é tão real, né? E diz que não é nem bom a gente ficar puxando não, mas isso não aconteceu, você tem que concordar. Que daí é uma forma E ela de acalmar, teve Alzheimer devido à morte do meu avô. Foi um mecanismo de defesa. defesa. E nunca mais houve regressão disso, do Alzheimer? Nunca mais. Nossa. Foi um mecanismo de defesa mesmo, né? Que coisa, né? O que vocês gostariam de deixar de legado para o futuro? O amor ao próximo, o espírito de compaixão, eu gostaria de deixar de legado. A esperança e a reflexão estão no mesmo pacote da morte e vida? Eu acredito que sim, né? Como você falou, se não houvesse a morte, eu acho que ia ser totalmente o oposto da reflexão, da esperança, a gente não ia ter valorização nenhuma da vida, né? Então, realmente, a morte faz a gente refletir, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Quando eu falo em morte, o que vem na mente de vocês? Sempre não tem como vir a alegria, né? Claro que eu sempre digo, tem os dois lados. Às vezes você vê a pessoa sofrendo tanto ali, até por um câncer, com quem você ama, que você até fala, Senhor, por favor, leva. Eu acredito, eu faria isso, eu pediria, porque por mais que eu amasse aquela pessoa, seria um luxo meu, né? Um egoísmo. Um egoísmo da minha parte, falar assim, não, permaneça com essa pessoa aqui que eu amo ela está sofrendo, ela não...
Ela tá, a morfina já extrapolou, ela nem a morfina mais faz efeito. Então, por favor, Eu tive leve. uma amiga que ela teve câncer e ela, câncer de coluna. E eu perguntei pra ela, eu posso fazer alguma coisa por você? Ela falou, reza pra eu ir embora. Nossa, E eu rezei pra ela ir embora. E ela foi uma semana depois. nossa. Porque ela tava sofrendo demais. Demais, assim, sabe? E acho que foi a melhor coisa que aconteceu pra ela. Mas assim, eu acho sabe? que tem uma coisa muito especial aí, divina, que como a gente não pode tirar, né, a vida da gente, não pode fazer um aborto, né? Aquela coisa de... Porque você tira uma vida, você mata um ser. Isso eu estou aprendendo todo dia. Né? Uma coisa é você pensar, ter pensamentos modernos, outra coisa é você refletir até o profundo da vida. Então isso deixa a gente meio paranoico, não é bom ficar pensando demais, né? Mas tem tanto sentimento assim que é tão importante a gente parar para pensar. E eu acho assim, eu queria puxar uma coisa assim que eu não falei, mas o que seria legal a gente fazer? A gente conversar mais sobre a morte. Porque você sabe que às vezes pode ver os assuntos que são mais populares, a gente torna-se mais normais. Então, por que a morte é um assunto que choca? Tabu, porque ninguém né? fala. Ninguém fala. Então, a gente deveria conversar até mais em casa. O que você pensa, filho, da morte? A gente nunca conversou sobre isso, né? Larga o celular, larga o Facebook lá um pouco e se disciplina, né? Eu sempre digo, não é para largar isso, a gente não faz propaganda contra as coisas modernas, porque elas são muito úteis, mas para um pouquinho e Sabe que puxa para isso. O meu marido uma vez falou uma frase pra mim que eu não me esqueço. Eu tenho um dos meus filhos, o meu filho mais velho, ele é muito apegado a mim. E o meu marido falou assim, eu tenho medo do Diego, do meu filho, sem você. Ele falou, porque ele é muito apegado a você. Eu tenho medo que um dia te aconteça alguma coisa, o que vai ser dele? Então isso é uma coisa que sabe aquela coisa assim, você começa a se afastar um pouco, até inconscientemente, porque você tem medo que ele sofra sem você. Né? Para proteger, você começa a se afastar assim com medo de sofrimento depois. É uma coisa tão louca na tua cabeça, assim, sabe? Tipo, é muito pirante essas coisas. Sabe o assim, que né? eu faria? O quê? Se você não me afastaria, eu tentaria. Não me afastei, eu não consigo. Não, tipo assim, mas de certa forma a gente foge um pouco, né, daquilo para proteção mesmo, achando que o fato de estar longe é o conversar. Eu acho que a comunicação, o diálogo é uma coisa tão mais importante e mesmo de tudo, a gente né? que está na comunicação, às vezes comete erros e deslizes, né? As mensagens saem truncadas, saem toda... Um fala uma coisa, outro entende outra, então é sempre legal a gente... E são assuntos delicados de serem tocados, né? São muito delicados, Por isso que as pessoas não né? falam às vezes. Por isso que não falam. É verdade, né? O que a morte deveria representar? O que vocês acham que a morte deveria Eu acho que representar? puxa para aquilo que eu estava falando agora. Que uma coisa mais natural? a morte deveria representar um bem-estar e também a dor. É necessário para o ser humano sentir a dor, a gente estava falando agora mesmo. A morte precisa representar tudo isso. É como a alegria, não tem... Alegria, o que é alegria? Né? Você pode colocar as cores, a alegria tem cor, a alegria é o sorriso, é ver... Tem significados, adjetivos, eu acho que a morte também tem. E não tem só o lado ruim. Como a gente estava falando agora, o fato de você saber que a pessoa que ela descansou naquele sofrimento, também te gera... Não, mas tem muita gente que morre sem estar sofrendo, né? Também. Mas daí, por isso que eu falo, daí tem a dor, que é necessária. Se vocês morressem hoje, você acha que vocês teriam cumprido a missão de vocês? Como mãe, como esposa? Não? Não, eu não. É que a gente estava comentando, eu pretendo morrer quando eu tiver uns 90 e poucos anos. Eu vou morrer com 99, eu ouvi uma voz que me disse isso. Eu penso uns 93, 94, mas assim, é porque eu ainda quero fazer muita coisa na minha vida. Eu sei que eu posso contribuir muito mais. Então, eu não me vejo, por exemplo, morrendo cedo, assim, né? Só Deus sabe, mas assim, a minha vontade realmente de viver muito. Viver muito e muito bem e muito feliz, né? E que nem você perguntou a questão do que a morte representa, eu acho que a morte, ela precisa representar o início e o fim de um ciclo, né? Que era como a Milian tinha dito. O início do ciclo para quem vai viver sem aquela pessoa, né? E o final daquela pessoa que partiu. Qual que é a mensagem de vocês que vocês deixariam hoje sobre isso? Você, Michele? Eu penso que... Bom, deixa eu pensar. Então, Mi, você. O que eu, assim, por eu viver a morte todos os dias,
Eu até ia falar, eu não tenho esse medo de morrer hoje, por exemplo, né? Eu acho que eu teria feito, assim, no meu dia a dia eu tenho feito. O teu melhor. O meu melhor, sabe? E eu vejo a morte todo dia, igual eu falei, vejo pai perdendo filho, filho perdendo pai. E o que eu acho que é isso, que eu podia, pela minha experiência, que é pouca ainda, seria isso, é você fazer todo dia, você se lembrar que tem alguém morrendo. Às vezes a gente passa na frente de uma capela, passa, e você, olha, tem gente em luto ali, né? Você tá indo numa festa, no aniversário, tem gente em luto. Então você se lembrar, posso ser um pouquinho melhor hoje? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que isso que me ajuda, assim, a ser uma pessoa melhor. A minha avó sempre dizia, para morrer basta estar vivo. Ah, minha também falava isso. Eu deixaria como mensagem até de reflexão a música, aquela letra da música do Renato Russo, que eu acho que me veio isso. É preciso amar as pessoas. Nossa, você tirou a frase da minha cabeça. Se não houvesse o amanhã, meu Deus. O mundo está gritando. É verdade. Né? Não, eu concordo com a Jo, assim. Eu acho que é você viver todos os dias como se fosse o último, né? Aproveitando todos os momentos da melhor forma possível. E claro que a gente não é perfeita, né, Michele? Não, e ninguém vai ser, né? E, gente, eu queria deixar, aproveitando só acho que vai dar tempo, deixar um beijo bem grande para uma mulher no Salto, a Mislene, que faz parte lá do crematório do Vaticano, que eu a conheci muito antes dessa entrevista. Ela é uma querida, eu queria deixar um beijo bem grande, beijo da Jo para você. Gente, muitíssimo obrigada por vocês terem vindo. Eu acho que a gente esclareceu bastante coisa desse tema tabu. Eu espero que muita gente acesse hoje a nossa fanpage, né? A Michele falou, estão perguntando se a Michele falou. A Michele falou. Eu queria fazer uma pergunta. Falei só, muito. A pessoa estica só um pouquinho, produção do programa. Ela é maquiadora. Sim. Né? Então, qual foi a primeira sensação quando você maquiou uma primeira pessoa em óbito? Eu nunca tive essa oportunidade. Não? Não. Mas eu acho que eu não me sentiria bem. Jo, teu e-mail? No salto, @joandrade.com.br. Vocês estão nas redes sociais? Sim. Até o livro, esse livro do infantil, quem quiser baixar, está no portal vaticano.com.br, o e-book é gratuito. E mês que vem está na Livrarias Curitiba. Ah, legal. Você nas redes sociais? Eu nas redes sociais como Michele Jankowski e o da nossa ONG, né, que é www.umsolcomh.com.br. Legal. Gente, para vocês de casa, muito obrigada. E olha, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver, como diz o nosso poeta. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela companhia. Até amanhã às 15h30.